Olá, esta é a segunda aula do curso Leitura e Manipulação de Dados em Python. A aula de hoje será focada em como se faz a leitura de dados armazenados em arquivos do tipo TXT e DAT. Se você caiu de paraquedas aqui neste vídeo, não deixe de se inscrever no canal para que receba as notificações das próximas aulas de programação. Vamos começar a aula. Não antes de você deixar o seu like aqui no vídeo. Esse feedback é muito importante. Bom, para iniciar a aula de hoje, primeiro você precisa fazer o download dos arquivos que iremos trabalhar. Então, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo do meu repositório no site do GitHub, tá? Então, vocês têm acesso ao material aqui através do link e vocês podem baixar esses dois arquivos, columncancer.txt e female population. Feito isso, a gente vai primeiro trabalhar com os dados column cancer armazenados no arquivo do tipo TXT. Bom, como vocês viram na aula passada, eu apresentei a biblioteca Pandas e eu fiz a leitura de um arquivo do tipo CSV e depois eu fiz a leitura do mesmo arquivo, porém com a extensão do Excel. Hoje eu vou novamente fazer a importação dessa biblioteca Pandas, Pandas SPD. Agora, para fazer a leitura do arquivo no formato TXT, ele não tem a função que nem tem no CSV e que nem tem no Excel, que é pandas.read_csv ou pandas.read_excel. Para fazer a leitura do arquivo do tipo TXT, a gente irá fazer uso também da função pandas.read_csv. Então, vamos testar. Eu vou querer armazenar os dados que estão vindos desse arquivo em um data frame que eu vou chamar de df0. Então, vamos lá. pd.read_csv. E aqui eu vou colocar o nome do meu arquivo de TXT, que está com o nome columncancer.txt. Então, columncancer.txt. E eu vou imprimir na próxima célula, df0head. Lembrando que o df0head, ele vai imprimir as 5 primeiras linhas do meu data frame df0. Olha o que aconteceu. Eu fiz a leitura exatamente como na aula passada, porém, dessa vez, a leitura não foi feita de um modo correto, né? E aqui eu pude ver que o Pandas, ele não soube separar as colunas. Ele está entendendo aqui que todo mundo é uma coluna só. Então, quando eu escrevo aqui df0 columns, ele está me dando uma única coluna, porque aqui, ó, por exemplo, se eu imprimir o comprimento dessa lista é 1, só tem um elemento, ou seja, ele está achando que isso tudo aqui é uma única coluna. E o que acontece? Se eu abrir esse arquivo aqui, columncancer, olha como ele está apresentado, né? Deixa eu fechar aqui. Então, na verdade, as colunas, elas estão separadas por um espaço vazio. Então, eu preciso dizer isso para o Python. Olha, interprete as colunas que elas são separadas por um espaço vazio no meu arquivo texto. Então, vamos fazer aqui uma correção. Como é que eu informo isso? Através desse comando aqui, delin, underline, white, space, equal, true. Quando eu faço isso, quando eu dou essa informação para a minha biblioteca Pandas, eu estou dizendo aqui que as colunas elas estão separadas por um espaço vazio. Então, rodei novamente e olha o que aconteceu. Voilá, temos aqui o nosso data frame agora de modo correto, né? Então, na verdade, temos 16 colunas, onde temos as identificações aqui de cada caso.
Então, lembrando que essa é uma base de dados reais, tá? Eu a coletei de uma base de dados de um site dos Estados Unidos. O link, a fonte desses dados está postada lá no GitHub. São vários dados disponíveis. Então, vocês podem, inclusive, testar diferentes bases de dados, como este mesmo comando aqui de leitura. Então, ele fala aqui também o sexo da pessoa, a idade, e dá várias outras características aqui, tá? Bom, vamos analisar um pouco mais este data frame. Então, se eu fizer def0 tail, ele vai imprimir aqui as 5 últimas linhas. Então, eu já estou vendo aqui que o nosso data frame ele tem 16 colunas e ele tem também 1.858 casos aqui registrados referentes ao colon cancer. Então, por exemplo, uma forma da gente entender um pouco melhor a nossa base de dados, que eu faço sempre quando eu leio um arquivo, né, e armazeno ele no data frame, é utilizar o comando describe. Então, se eu vier aqui def0.describe, opa, abre e fecha parênteses, olha o que ele faz. Na verdade, ele vai classificar cada coluna que contém elementos numéricos, tá? Então, por exemplo, essa coluna RX, ele não vai inserir aqui, tá bom? Mas olha que bacana isso aqui. Ele te mostra quantos elementos não nulos existem em cada coluna, a média, desvio padrão, valor mínimo, os quartis, a mediana e o valor máximo de cada coluna, tá? Em uma aula posterior eu vou aprofundar um pouco mais essas propriedades aqui fornecidas pelo Describe. Hoje eu quero apenas que você saiba que essa ferramenta existe aqui através da biblioteca Pandas. Um outro comando útil também é o df0, ou seja, o nome do seu dataframe, .info. Quando você faz isso, ele vai classificar cada coluna, ou seja, todas as colunas, incluindo as colunas numéricas e não numéricas, de acordo com a quantidade de elementos não nulos e o tipo dos elementos armazenados. Então, ele está falando aqui que a coluna ID ela é do tipo int64. Isso quer dizer o quê? Que todos os elementos desta coluna eles foram classificados como números inteiros. Já na coluna nodes, temos elementos reais, números reais, que foi classificado como float 64. Porém, a gente vê aqui que a coluna RX foi classificada como objeto, ela não foi classificada como inteiro, mas também não como string. Geralmente isso acontece quando o Pandas ele não identifica o tipo certo, né, dos elementos, pois pode ter que nessa coluna, né, você tenha números e strings misturados, ou você tenha um elemento não nulo ali, numa coluna de valores numéricos, por exemplo. Aí ele vai e classifica tudo como um objeto, quando ele não consegue classificar todos os elementos de um mesmo tipo. Aí ele fala que é um objeto. E aqui também, tanto quanto no describe, tanto quanto no info, você consegue já identificar que existem valores ausentes nesse data frame, que não foram preenchidos nesta base de dados. Por exemplo, eu estou vendo aqui que a maioria tem 1.858 dados, tá vendo? Porém, essa coluna nodes tem 1.822, então estão faltando dados aqui. A mesma coisa com a coluna differ, 1.812. E você também tem essa informação aqui através do comando info. A vantagem do info em relação ao describe é que ele classifica também, né, as colunas que não tenham somente elementos numéricos, mas ele não te dá a riqueza de informação que o describe fornece. Bom, feito isso, vamos então à nossa segunda base de dados de hoje. Eu vou escrever aqui que vai ser df1. Deixa eu aumentar aqui o número de células. Então, df1 vai ser pd read
underline CSV, e agora os dados que eu vou ler são os dados female population. Female population.txt. Vamos ver se a gente precisa, nesse caso, adicionar o comando que eu mostrei anteriormente, que é o delete underline white space. Vamos ver se essa leitura precisa disso ou não. Então, def1 head. Neste caso, não. Então, vamos dar uma olhada em como essa base de dados está. Olha que interessante. Aqui a gente pode reparar que essa base de dados, as colunas estão separadas por vírgulas e não mais por um espaço em branco. Então, quando isso ocorre, o Pandas já entende automaticamente que deu uma vírgula significa uma nova coluna. Então, a gente não precisa acrescentar mais nenhum comando aqui, além do comando de leitura desse arquivo. Então, se a gente vier aqui def1 tail, aí ele vai dar as 5 últimas linhas. Então, temos aqui 30 países e temos aqui vários dados referentes à população feminina desses países dos anos de 2002 a 2012, onde a primeira coluna se refere aos nomes dos países. Então, def1 columns, você consegue enxergar aqui os nomes das colunas. Se a gente botar aqui length de def1 columns, temos 12 colunas e 30 linhas. E o def1 describe, ele já mostra aqui que a coluna 2002 tem 2 elementos faltando, né? Então, tem 2 not a numbers em algum lugar desta coluna, porque ele só tem 28 dados, enquanto as outras têm 30. Então, def1 info, a gente olha aqui que a coluna country está ok, ela tem 30 valores também. Se eu chegar e escrever def1 country, aí ele vai me mostrar os nomes de todos os países aqui dessa coluna. E é por isso que essa coluna ela foi classificada pelo Pandas como objeto, do tipo objeto. Por quê? Porque ela tem elementos que são strings, todos os elementos dela são strings, porém os índices aqui são números. Então a coluna, a coluna de um data frame, ela não carrega somente os elementos dessa coluna, mas ela sempre está associada aos índices de cada linha. Como os índices são valores numéricos, então o Pandas acaba classificando a coluna count do tipo objeto. Bom, para finalizarmos a aula, eu vou salvar tanto def1 quanto def0 como arquivos do tipo .dat. Então, lembrando, né, o def0 é referente ao data frame dos dados do column cancer e o def1 referente aos dados female population. Então, vou colocar def0 to csv e aqui eu coloco column cancer.dat. Como eu não quero levar a coluna de índice, eu escrevo index equal false. Da mesma forma, eu vou escrever def1.toCSV female population.dat. Index equal false. Rodando este arquivo, eu salvei aqui tanto o column den cancer.dat quanto female population.dat. Vamos então fazer a leitura do female population. Então, pd.read underline csv female population.dat. Ele fez certinho, tá vendo? Então, para ler arquivo.dat, você também faz uso do read underline csv. E para ler o outro arquivo dat, pd read underline csv
colon cancer.dat. E, novamente, a leitura foi feita do modo correto. Bom, espero que você tenha gostado desta aula. Não deixe de dar o seu like aqui no vídeo. Obrigada e até a próxima aula.